Você já viu toda a sua família se voltar contra você na sua própria festa de aniversário? Meu nome é Glória Torres, e no meu aniversário de 32 anos, meu pai milionário se levantou diante de 50 convidados em um restaurante com 2 estrelas Michelin e me chamou de fardo, fracasso e vergonha para o nome Torres. Minha irmã deslizou uma camiseta pela mesa com a frase "Há mais um ano de decepções" estampada. Minha mãe riu. Mas o que eles não sabiam era que eu estava esperando por esse exato momento há 5 anos. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Meu nome é Glória Torres, e esta é a história de como transformei o pior aniversário da minha vida na melhor vingança, servida bem gelada. Las Paliers não era apenas um restaurante. Era um templo da riqueza. Um lugar onde o sommelier usava luvas brancas e o amuse-bouche custava mais do que minhas compras semanais no supermercado. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre mesas cobertas com linho irlandês, e o ar carregava aromas de trufa e privilégio. Sentei-me à mesa central, aquela que meu pai havia reservado com 6 meses de antecedência. Ao meu redor, 50 membros da elite de Boston degustavam o Chantal Petrus 1982, $8.000 por garrafa, como meu pai fez questão de anunciar. Banqueiros de investimento, gestores de fundos de hedge, CEOs de empresas de tecnologia. Contei exatamente 50 convidados, cada um com um patrimônio de pelo menos 8 dígitos. Meu vestido preto simples, o único que eu tinha que era apropriado para tais ocasiões, destacava-se como um pardal entre pavões. As mulheres vestiam Versace e Valentino. Seus diamantes captavam a luz a cada gesto. Eu havia escolhido esse vestido de propósito, embora nenhum deles soubesse disso ainda. O menu degustação de 12 pratos chegou em porcelana de Limoges. Cada prato, uma pequena obra de arte. Os talheres Christofle, pesados e ornamentados, ladeavam os lugares à mesa. O garçom explicou cada prato em tom reverente. Caviar Ozetra com ovo de codorna e espuma de champanhe. Carne vagil com redução de trufa negra. Eu empurrei a comida pelo prato. Meu estômago estava embrulhado demais para comer. Aquilo não era uma festa de aniversário. Era um palco, e eu estava prestes a me tornar a atração principal. Meu pai conferiu seu Patek Philippe, aquele que valia mais do que meu salário anual de professora. Está quase na hora do seu discurso. Ele estava bebendo desde o meio-dia, o rosto corado pelo vinho caro e pela crueldade que antecipava. A ironia não me passou despercebida. Toda essa riqueza, todo esse luxo, construído sobre os alicerces que meu avô lançou com as próprias mãos. E lá estavam eles, prestes a humilhar a única pessoa que realmente entendia o que ele havia construído e por quê. Thomas Torres chamava a atenção mesmo sentado. Aos 58 anos, ele ostentava o poder como seu terno Tom Ford feito sob medida, de forma natural, cara e opressiva. CEO da Torres Holdings por 15 anos, ele transformou a construtora do avô em um império imobiliário. Ele nunca perdia a oportunidade de me lembrar que Vitória ganhava mais em um mês do que eu em um ano. Minha madrasta, Eleanor, sentou-se à direita dele, e seu terceiro copo de champanhe fez com que seu rosto, cheio de botox, tentasse algo como se divertisse. Ela se casou com meu pai 2 anos após a morte da minha mãe, quando eu tinha 12 anos e ainda estava de luto. Eleanor vinha de uma família tradicional e rica, daquelas que sussurravam em vez de gritar. E ela nunca me deixava esquecer que eu era filha da primeira esposa do meu pai. Vitória, minha meia-irmã, irradiava a confiança de quem é sempre privilegiada. Aos 28 anos, ela já era vice-presidente de operações, um cargo criado especificamente para ela. O terno Hermes combinava com a bolsa Hermes dela, ambos presentes do papai pela sua mais recente aquisição. Ela não parava de checar o celular, provavelmente monitorando o projeto de $50 milhões do qual vinha se gabando a semana toda. E então havia eu, Glória Torres, hoje com 32 anos, professora da rede pública de ensino na escola primária de Boston. A decepção da família. Aquela que desperdiçou suas vantagens para passar a vida com os filhos dos outros. Eles achavam que eu era fraco porque eu era quieto. Eles achavam que eu era estúpido porque escolhi lecionar em vez de exercer advocacia corporativa. Eles pensaram que eu estava derrotado porque nunca revidei. Papai chegou a dizer uma vez, no jantar de Natal do ano passado, pelo menos temos Vitória para dar continuidade ao legado da família. Graças a Deus que meu pai não está vivo para ver no que Glória se transformou.
Se ao menos ele soubesse o que o avô realmente pensava. Se ele soubesse os papéis que estavam na minha bolsa Hermes Birkin, o último presente que o vovô me deu. Harold Torres construiu seu império com mãos calejadas e a fome de um imigrante. Ele veio do México sem nada, trabalhou na construção civil por 10 anos e depois abriu sua própria empresa em 1978. Quando eu nasci, a Torres Construction valia 50 milhões. Na época de sua morte, a Torres Rhodes valia 10 vezes mais. Mas para mim, ele era apenas o vovô, aquele que me ensinou xadrez em seu escritório, que dizia que a educação era a única riqueza que ninguém podia roubar. Enquanto papai preparava Vitória para os negócios, vovô e eu conversávamos sobre livros, justiça e por que ele havia dado o nome de Torres Rhodes à empresa. Porque o nome deve significar alguma coisa, minha filha. Ele morreu há 5 anos, no meu aniversário de 27 anos. A última vez que o vi, ele estava no hospital, com máquinas apitando ao nosso redor. Meu pai estava em Xangai fechando um negócio. Vitória estava em uma festa em um iate em Miami. Eleanor estava em um spa na Suíça. Só eu e o vovô, como sempre. Glória, disse ele, com a voz frágil como papel, mas os olhos tão penetrantes como sempre. Há algo que você precisa saber. Marcus Shen tem documentos para você. Mas você não poderá abri-los até completar 32 anos. Por que 32, vovô? Ele sorriu então, aquele sorriso torto que significava que ele sabia algo que os outros não sabiam. Porque aos 32 anos, você saberá exatamente quem você é, e eles terão lhe mostrado exatamente quem são. A bolsa Hermes Birkin chegou uma semana após o funeral, entregue pelo próprio Marcus Shen. Dentro havia um envelope lacrado com instruções para não abri-lo até meu aniversário de 32 anos. Mas Marcus piscou o olho quando o entregou. Seu avô era um homem inteligente, Glória. Ele percebia tudo. A bolsa ficou guardada no meu armário por 5 anos, esperando, assim como eu, ver minha família se revelar, insulto após insulto, humilhação após humilhação. 5 anos de jantares em família onde o salário da minha professora era a piada final. Comemorações de 5 anos de promoções da Vitória, enquanto meu prêmio de professora do ano foi recebido com piadas sobre ser um troféu de participação. Durante 5 anos, Eleanor insinuou que eu ainda estava solteiro porque homens bem-sucedidos querem mulheres bem-sucedidas. Cada insulto, cada humilhação, eu os arquivava como provas. Teve aquele dia de ação de graças em que papai me fez sentar na mesa das crianças, já que você gosta tanto de crianças. No Natal em que Vitória me deu um livro de autoajuda chamado Nunca é Tarde Demais para Mudar de Carreira. Na reunião de família, Eleanor me apresentou como a filha de Thomas, do primeiro casamento dele. Ela é professora, que Deus a abençoe. Marcus Shen me ligava a cada 6 meses. A mensagem é sempre a mesma, só passando para saber como você está, Glória. Lembre-se, paciência é uma virtude. Ele não podia me dizer o que havia no envelope, mas dava algumas dicas. Seu avô passou 2 anos organizando tudo. Ele queria ter certeza de que tudo era à prova de falhas. Comecei a reparar nas coisas. Como a assinatura do pai estava em todas as decisões importantes, mas o fundo fiduciário do avô controlava as ações. Como o nome de Vitória constava na lista de executivos, mas não nos documentos de propriedade. Como Eleanor gastou dinheiro que tecnicamente não era dela. A parte mais difícil era ficar em silêncio quando meu pai me dava sermões sobre contribuir para a sociedade de maneiras significativas, enquanto cobrava milhões de seus clientes por prédios que ficariam vazios. Ou quando Vitória zombava dos meus materiais de sala de aula enquanto justificava gastos de $10.000 com jantares como desenvolvimento de clientes. Fiz a contagem regressiva dos dias em um calendário escondido no meu armário. 1825 dias. 1500 dias. 100 dias. 10 dias. Hoje completo 32 anos. O dia em que a paciência do vovô se tornaria a minha força. O dia em que 5 anos de silêncio estratégico terminariam com palavras que mudariam tudo. O champanhe no meu copo parecia mais pesado que chumbo. Quase na hora. O 6º prato chegou, lagosta termidor com microverdes. Não consegui identificar. Ao meu redor, fluíam conversas sobre aquisições e IPOs, o jargão informal dos ricos que me excluía tão eficazmente quanto uma língua estrangeira. Ninguém me desejou feliz aniversário.
A aquisição da Waterford está superando as projeções, anunciou Vitória à mesa, com aquele tom de voz característico que usava para chamar a atenção do pai. 50 milhões em receita somente neste trimestre. Essa é a minha garota, disse o pai, radiante, erguendo o copo em direção a ela. Uma verdadeira Torres, construindo algo significativo. Eleanor tocou em seu braço. Querido, você não vai dizer nada? É o evento da glória. Ela disse a evento, assim como outros poderiam dizer a colonoscopia. Em breve, disse ele, olhando novamente para o relógio. Deixe que todos terminem seu curso primeiro. O banqueiro de investimentos à minha esquerda estava explicando criptomoedas para sua amante. Todo mundo sabia que ela não era sua esposa. O executivo da indústria farmacêutica sentado à minha frente já estava em sua terceira reportagem sobre o filho que estudava em Harvard Law. Ninguém falou comigo diretamente, embora eu tenha percebido alguns olhares de pena de vez em quando. Agora reconheci a configuração. Papai havia convidado seus associados mais importantes, pessoas cujas opiniões ele valorizava, cujo respeito ele almejava. Ele queria ter público para o que quer que tivesse planejado. Vitória não parava de sorrir para o celular, digitando rapidamente. Ela vinha preparando algo a semana toda, dando dicas sobre uma surpresa especial para o meu aniversário. A sacola de presentes ao lado da cadeira dela, num tom inconfundível de laranja da Hermes, parecia uma ameaça. Antes de continuarmos, disse papai de repente, levantando-se com a fluidez de alguém que havia bebido álcool o suficiente para se sentir invencível, mas não o bastante para tropeçar. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a ocasião de hoje. As conversas morreram. 50 rostos se voltaram para nós. O champanhe na mão do meu pai refletia a luz como ouro líquido. Meus batimentos cardíacos permaneceram estáveis. Eu vinha me preparando para este momento exatamente durante 5 anos. Senhoras e senhores, começou meu pai, com a voz carregada da falsa cordialidade de um orador experiente. Hoje é uma ocasião especial. Minha filha mais velha, Glória, completou mais um ano e ele fez uma pausa, deixando a expectativa crescer existência. Risos desconfortáveis percorreram a multidão. Como todos vocês sabem, sou um homem que valoriza conquistas, sucesso e legado. Ele gesticulou na direção de Vitória. Minha filha Vitória acaba de fechar um negócio de 50 milhões de dólares. Com apenas 28 anos, ela já é vice-presidente de nossas operações. Vitória se pavoneou. Eleanor sorriu. Mantive minha expressão neutra e minhas mãos firmes no colo. E depois a Glória. Seu tom tornou-se mais sombrio agora. Hoje ela completa 32 anos. 32 anos de potencial, de vantagens, de oportunidades. E o que ela tem para mostrar? O quarto ficou completamente silencioso. Até os garçons congelaram no meio de servir a bebida. Um certificado de professor e uma sala de aula cheia de filhos de outras pessoas. Ele ergueu o copo mais alto. Então, hoje, gostaria de fazer um brinde à minha filha Glória. Prova viva de que nem todos os investimentos dão certo. Um fardo para o nome da família, um fracasso nas pesquisas e uma vergonha para tudo que o legado Torres representa. Vários convidados se remexeram desconfortavelmente. A amante do executivo da indústria farmacêutica chegou a dar um suspiro de espanto, mas ninguém interveio. Ninguém me defendeu. Papai ainda não tinha terminado. 32 anos, e a única coisa que ela conseguiu foi fazer com que todos nós parecêssemos melhores em comparação. Então, um brinde a você, Glória, a mais um ano de decepções. Ele bebeu profundamente. Eleanor ergueu seu copo com entusiasmo. Vitória já estava estendendo a mão para a sacola de presentes. Eu não me mexi. Não hesitei. Não provoquei as lágrimas que eles esperavam. Porque, em exatamente 3 minutos, Thomas Torres descobriria o que acontece quando se confunde silêncio com rendição. Espere, espere, disse Vitória, levantando-se com a voz carregada de uma animação fingida. Antes de prosseguirmos, tenho o presente de aniversário da Glória. Ela tirou uma camiseta branca da bolsa Hermes e a mostrou para todos. Em letras pretas e em negrito na frente, mais um ano de decepção. Texto menor abaixo, premiado com o troféu de participação desde 1992. Mandei fazer sob medida, anunciou ela, orgulhosa.
Achei que seria perfeito para ela usar na escola. Sabe como é? Propaganda honesta. As risadas de Eleanor soavam exatamente como moedas caindo em um cofrinho, agudas, metálicas, sem alma. Vitória deslizou a camisa pela mesa. O tecido prendeu-se nos copos de cristal baccarat. Vamos lá, Glória. Levante isso. Deixe que todos vejam. O diretor financeiro de uma startup de tecnologia balançou levemente a cabeça em sinal de reprovação. Uma mulher que reconheci como juíza federal cerrou os lábios em sinal de desaprovação. Mas, mesmo assim, ninguém disse nada. Esta era a mesa de Thomas Torres, o espetáculo dele, as regras dele. Peguei a camisa devagar, examinando-a como se fosse fascinante. O tecido era de alta qualidade. Claro que era. Vitória nunca fazia nada pela metade, nem mesmo a crueldade. Obrigada, Vitória, eu disse, com a voz perfeitamente calma. Isso certamente será memorável. Minha mão deslizou até a bolsa Hermes Birkin ao lado da minha cadeira, aquela que o vovô havia me dado, embora eles nunca tivessem perguntado sobre ela. Meus dedos encontraram um envelope de couro lá dentro, aquele que eu carregava comigo todos os dias da última semana, sabendo que esse momento chegaria. Sabe, eu disse, levantando-me devagar, deliberadamente, eu provavelmente deveria dizer algo também. Afinal, é meu aniversário. Papai deu um sorriso irônico. Vai nos agradecer por 32 anos de paciência? Algo assim, respondi, tirando o envelope do bolso. Gostaria de compartilhar algo que o vovô me deixou. O sorriso irônico vacilou ligeiramente, mas eu vi. Se você já foi subestimado, pela sua própria família, digite a respeito nos comentários e, por favor, inscreva-se no canal, porque o que acontece a seguir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre Doce Vingança. Vamos continuar. Antes que você se envergonhe ainda mais, disse meu pai rapidamente, com a voz assumindo um tom mais severo, vamos discutir o que realmente precisa ser feito aqui. Ele retirou o próprio envelope. Reconheço o papel timbrado do escritório de advocacia. Trata-se de uma transferência de direitos de herança. Transfira para alguém que realmente mereça. Vitória tem a visão, a formação e a capacidade para lidar com o que meu pai deixou. Professores não administram empresas multimilionárias. Glória, acrescentou Eleanor, com a voz carregada de condescendência, é apenas bom senso. Você mal ganha $40.000 por ano. Eu fiz isso semana passada, acrescentou Vitória. O papel deslizou pela mesa em minha direção, parando ao lado da camiseta da humilhação. Em seguida, veio uma caneta, uma Mont Blanc, naturalmente. Assine, ordenou meu pai. Faça a coisa certa de uma vez por todas, ou vou cortar seu plano de saúde, seu plano de celular e aquele pequeno cheque extra que te mando todo mês. Você acha que viver é difícil agora? Tente viver completamente sozinho. Vários convidados olhavam para seus pratos, desconfortáveis com a abordagem pública. Mas a maioria assistia com o mesmo fascínio dos romanos no Coliseu. Você tem razão, eu disse, sem tocar nos papéis. Finalmente, alguém com bom senso, murmurou o pai. Mas veja bem, continuei, com a mão firme no envelope do meu avô, o vovô não deixou a empresa para um professor. Ele a deixou para a neta, aquela que se sentava com ele todos os domingos aprendendo sobre integridade enquanto você jogava golfe com os clientes. Aquela que estava lá quando ele morreu enquanto você estava em Xangai. Não faça drama. Aquela em quem ele confiava plenamente, eu disse, abrindo o envelope. A juíza federal inclinou-se ligeiramente para a frente. Ela sabia que algo significativo estava acontecendo. O banqueiro de investimentos interrompeu a conversa com sua amante no meio. Até mesmo os garçons encontraram motivos para permanecer por perto, percebendo a mudança na atmosfera. Isso é assunto de família, murmurou alguém, mas sem desviar o olhar. Ela vai mesmo fazer isso aqui? Sussurrou outra voz. O executivo da indústria farmacêutica pigarreou. Thomas, talvez este não seja o lugar apropriado. Não se meta nisso, Richard, disse meu pai, rispidamente, com a máscara de civilidade se desfazendo. Minha filha precisa aprender o seu lugar. Na casa dela? Perguntou o juiz, surpreendendo a todos. No jantar de aniversário dela? Juiz Martinez, a voz do meu pai ficou melosa, política.
O Senhor não entende a situação por completo. Glória tem limitações. Estamos tentando protegê-la de constrangimentos. Parece que você é quem está causando esse constrangimento, ela respondeu friamente. O rosto de Vitória ficou vermelho. Ela é professora. Ela escolheu desperdiçar a vida dela. Por que ela deveria receber alguma coisa? Por que não era algo que seu avô pudesse dar? Eu disse baixinho, tirando os documentos do bolso. Nunca foi algo que você pudesse controlar. E nunca foi algo que você pudesse herdar, Vitória. Os documentos que eu tinha em mãos ostentavam o selo oficial da comunidade de Massachusetts. Os carimbos do tabelião brilhavam em dourado à luz do lustre. 50 pares de olhos me observavam enquanto eu permanecia de pé, esperando que eu desmoronasse como sempre acontecia antes. Alguns com pena, outros com curiosidade. Alguns poucos com o que poderia ter sido esperança. Mas eu não era a mesma mulher que tinha entrado aqui uma hora atrás. Eu já não era nem a mesma mulher que tinha sido insultada 5 minutos antes. Eu era neta de Harold Torres e não aguentava mais decepcionar ninguém. Meus dedos encontraram o telefone no meu bolso, o número de Marcus Chen já estava discado, aguardando o modo viva voz. Olhei para os papéis de transferência que papai havia deslizado pela mesa, depois para o rosto dele, tão confiante, tão certo da minha fraqueza. Você tem toda a razão, eu disse baixinho. A sala inteira soltou um suspiro coletivo. Os ombros do pai relaxaram. Vitória deu um sorriso irônico. Sou apenas uma professora, continuei, com a voz firme, quase pedindo desculpas. Escolhi uma sala de aula em vez de uma sala de reuniões. Escolhi as crianças em vez dos contratos. Finalmente, murmurou Eleanor, um pouco de autoconsciência. Eu ganho $40.000 por ano. Compro minhas roupas na Target. Dirijo um Honda de 10 anos. Peguei a caneta Montblanc e testei seu peso. Sou tudo o que você diz que sou, uma decepção, um fracasso, uma vergonha para o nome Torres. Meu pai já estava pegando os papéis, pronto para testemunhar minha assinatura. Vitória estava com o celular na mão, provavelmente pronta para anunciar sua nova posição aos seus seguidores nas redes sociais. Mas você se esqueceu de algo, eu disse, pousando a caneta sem assinar. Eu também sou neta de Harold Torres. E embora eu não seja uma mulher de negócios. Retirei o primeiro documento do envelope do vovô. Ele era. O selo legal refletiu a luz. O cabeçalho dizia, Última vontade e testamento de Harold Jesus Torres. O rosto do meu pai empalideceu. Isso não é possível. Eu vi o testamento. Eu estava lá quando? Quando você viu o testamento falso, perguntei. Aquele processo que o avô moveu publicamente para impedir que você interferisse? Ou verdadeiro, arquivado em sigilo no Tribunal de Sucessões com instruções para ser aberto somente no meu aniversário de 32 anos? Meu telefone vibrou, Marcus Chen, na hora certa. Devo colocar no viva voz? Perguntei à sala. Ou vocês preferem ouvir isso em particular, pai? Pela primeira vez na minha vida, Thomas Torres ficou sem palavras. O silêncio se estendeu como uma respiração suspensa. O celular de Vitória escorregou de seus dedos e bateu com força no prato. A taça de champanhe de Eleanor tremia em sua mão. Isso é ridículo, conseguiu dizer meu pai, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade. A vontade do meu pai era clara. A empresa passa para o filho e, em seguida, para os netos, em partes iguais. A vontade pública dizia isso, concordei, desdobrando os documentos com uma lentidão deliberada. Mas o vovô fez 2 testamentos, perfeitamente legais em Massachusetts, desde que o segundo seja devidamente testemunhado e revogue explicitamente o primeiro. Isso não é, você não pode. Apertei o botão do viva voz no meu celular. A voz calma de Marcus Chen ecoou pelo restaurante. Boa noite, Glória. Feliz aniversário. Está pronta para prosseguir? Olá, Marcus. Sim, acho que chegou a hora. Para que conste em ata, disse Marcus, com a voz carregada de autoridade legal, sou Marcus Chen, sócio sênior da Chen, Whitfield & Associates. Fui advogado pessoal de Harold Torres durante os últimos 15 anos de sua vida. Posso confirmar que o documento que Glória tem em mãos é autêntico, devidamente preenchido e juridicamente válido.
A juíza federal se levantou ligeiramente, demonstrando claramente seu interesse profissional. Senhor Shen, o senhor está dizendo que havia um testamento lacrado? De fato, o juiz Martinez entrou com o pedido no Tribunal de Sucessões há 5 anos, com instruções específicas para a liberação no 32º aniversário de Glória Torres. Tenho cópias aqui no meu escritório, todas devidamente autenticadas e testemunhadas. Mas por que? Começou Vitória. Devo ler a passagem relevante? Perguntei, olhando diretamente para meu pai. Seu rosto passou de branco para um tom preocupante de vermelho. Nem pense nisso. Mas eu já estava lendo, minha voz clara e firme no restaurante silencioso. Para minha neta, Glória Maria Torres, li, minha voz ecoando pelo restaurante silencioso, deixo 51% de todas as ações da Torres Holdings, para serem transferidas quando ela completar 32 anos. O som que Vitória emitiu foi desumano, algo entre um suspiro e um grito. Essa participação majoritária, continuei, é concedida com plenos direitos de voto e efeito imediato a partir da data estipulada, substituindo todos e quaisquer acordos anteriores. Isso é impossível. Papai bateu com a mão na mesa, fazendo o cristal vibrar. Eu possuo 40%. Vitória tem 10%. Eleanor não tem nada. Eleanor Torres não possui participação legal na Torres Holdings, afirmou a voz de Marcus Shen. Thomas, na verdade você possui 20%. Vitória possui 5%. Os 44% restantes estavam em custódia fiduciária em nome de Harold Torres. Mas as reuniões do conselho, as votações... Vocês estavam votando por procuração, explicou Marcos. Harold permitiu que isso continuasse enquanto certas condições fossem atendidas. Essas condições foram violadas esta noite. Retirei o segundo documento, os certificados de ações com selos dourados em relevo. 51% de participação majoritária a partir de verifiquei meu celular 12 minutos atrás, quando completei oficialmente 32 anos. O diretor financeiro da empresa de tecnologia assobiou baixinho. Isso é uma tomada de poder completa. É fraude, gritou Vitória. Você manipulou um velho moribundo. Senhor Shen, eu disse calmamente, poderia, por favor, informar a todos quando este testamento foi efetivamente executado? Há 5 anos e 6 meses, respondeu Marcos. Quando Harold Torres estava em perfeita saúde, lúcido e acabará de fazer sua avaliação cognitiva anual, na qual se saiu muito bem. Tenho os registros médicos aqui. As mãos do meu pai estavam tremendo agora. Por quê? Por que ele faria isso? Olhei-o diretamente nos olhos. Devo contar a eles, ou você prefere tentar adivinhar? Eu disse, procurando a página seguinte. O avô era muito minucioso. Glória, por favor, a voz do pai havia mudado da raiva para algo próximo ao medo. Podemos conversar sobre isso em particular. Tipo, nós conversamos sobre o meu aniversário em particular, perguntei. Não. Acho que o vovô queria testemunhas. É por isso que ele incluiu a cláusula 7.3. A voz de Marcus Shen preencheu a pausa. A cláusula comportamental. Harold foi muito específico sobre isso. Li o seguinte: qualquer membro da família que humilhar, denegrir ou tentar coagir publicamente o herdeiro aparente perderá todos os cargos executivos e de diretoria na Torres Holdings, com efeito imediato após tal comportamento ser presenciado e documentado. O juiz federal chegou a rir, uma risada curta e aguda, demonstrando compreensão. Ele sabia. Seu avô sabia exatamente o que ia acontecer. A festa de aniversário, sussurrou o banqueiro de investimentos. Essa festa de aniversário em específico. Ele sabia que me chamariam de fardo, perguntei, olhando para meu pai. Um fracasso, uma vergonha. Sim, ele sabia. Porque você vem fazendo isso há anos. Mas hoje à noite você fez isso na frente de 50 testemunhas. Você armou uma cilada para nós, exclamou Eleanor, boquiaberta. Não, corrigi. O vovô fez isso há 5 anos. Ele sabia que, até meu aniversário de 32 anos, você já teria mostrado a todos exatamente quem você é. E você mostrou. A camiseta, alguém sussurrou. A filha deu a ela uma camiseta que dizia mais um ano de decepções, confirmei, mostrando-a. Obrigada por isso, Vitória.
Evidências físicas são sempre úteis. Marcos, disse meu pai, desesperado, certamente há espaço para interpretação. Nenhuma, respondeu Marcos. Na verdade, estou gravando esta ligação conforme instruído no testamento de Harold. A cláusula de conduta é inabalável. A partir deste momento, Thomas, Eleanor e Vitória Torres estão desligados de todos os seus cargos na Torres Holdings. Você sabia, disse Vitória, com a voz embargada pelo choque. Você sabia disso há 5 anos. Eu suspeitava, corrigi. O Marcos não pôde me dizer o conteúdo exato até hoje. Mas sim, eu sabia que o vovô tinha feito os preparativos. Todo jantar em família, disse papai lentamente, a verdade se revelando em seu rosto. Cada insulto, cada vez que nós. Você estava documentando isso. Peguei meu celular e abri uma pasta chamada Evidências, capturas de tela de mensagens de texto, e-mails e gravações de mensagens de voz. 5 anos de abusos cuidadosamente preservados. 15 de dezembro de 2020, li. Mensagem do meu pai, não nos envergonhe aparecendo no baile de gala. Ninguém quer ter que explicar o que você faz da vida. 3 de março de 2021, Vitória merece as relíquias de família. Você não as apreciaria de qualquer forma. 18 de julho de 2022, mensagem de voz de Eleanor, talvez se você tivesse se realizado, já teria um marido. A amante do executivo da indústria farmacêutica estava com o celular na mão, gravando tudo. Vários outros convidados também fizeram o mesmo. Isso já estaria em todos os cantos da sociedade de Boston pela manhã. Mas a melhor parte, continuei, é que Marcos não foi minha única testemunha. Margaret Stone, gostaria de se levantar? A diretora financeira da Torres Holdings levantou-se de uma mesa de canto onde estava sentada em silêncio. A pedido de Harold, antes de ele falecer, venho documentando tudo há 3 anos. Ele me pediu para proteger Glória quando chegasse a hora. Quem mais? Perguntou meu pai. Quem mais estava envolvido nisso? Todo o departamento de contabilidade, disse Margaret simplesmente. A equipe jurídica. A maior parte da alta administração. Estávamos todos esperando que Glória completasse 32 anos. Você conspirou. Seguimos as instruções legais de Harold Torres, corrigiu Marcos. Tudo foi feito conforme a lei. 3 escritórios de advocacia revisaram esses documentos. Eles são irrefutáveis. Você consegue adivinhar o que Glória vai dizer em seguida? Deixe seu palpite nos comentários. Se você se identificou com essa história, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que paciência e preparação sempre vencem a vingança. Agora, vamos ver como termina essa festa de aniversário. Agora eu estava de pé, completamente imóvel, minha voz carregando a autoridade que eu havia escondido por 5 anos. A partir da meia-noite de hoje, daqui a 8 minutos, Thomas Torres, você está demitido do cargo de CEO da Torres Holdings. A sala explodiu em alvoroço. Os convidados suspiraram. Telefones apareceram. Papai se levantou num pulo. Você não pode. Eleanor Torres, você está destituída do conselho de administração e proibida de entrar em todas as propriedades da empresa. Eu me virei para minha irmã. Vitória Torres, você está demitida do cargo de vice-presidente de operações. Suas cartas de demissão serão entregues na segunda-feira de manhã, mas seus crachás de acesso já foram desativados. Isso é uma loucura, gritou Vitória. Eu construí o projeto Waterford. Eu gerei 50 milhões em receita. Você trabalhou aqui por 5 anos, corrigi. O vovô construiu esta empresa em 1978 com as próprias mãos. Você herdou um cargo. Eu herdei a empresa. Segurança, gritou meu pai. Onde está a segurança? Você quer dizer minha segurança? Perguntei. Margaret Stone levantou a mão e 3 guardas uniformizados entraram no restaurante. Eu os contratei esta manhã. Senhores, por favor, aguardem. A família Torres partirá em breve. O juiz federal estava agora sorrindo abertamente. Vários outros convidados aplaudiram discretamente. A maré tinha virado completamente. Senhor Shen, eu disse ao telefone, por favor, confirme a reunião do conselho agendada para segunda-feira, às 9 horas em ponto. Marcos confirmou.
A pauta inclui a nomeação de Glória Torres como CEO e a reestruturação de toda a equipe executiva. Temos quórum mesmo sem os membros demitidos. Você planejou isso, disse meu pai, com a voz embargada. Minha própria filha planejou isso. Não, eu disse baixinho. O vovô planejou tudo isso. Ele sabia exatamente o que você era, Thomas, um valentão que confundia crueldade com força. Ele sabia que você me destruiria publicamente se tivesse a chance. Então ele te deu a chance, e as consequências. Você não pode fazer isso. Vitória se atirou sobre a mesa, tentando arrancar os documentos das minhas mãos. Trabalhei a vida inteira para esta empresa. Os seguranças avançaram, mas levantei a mão para impedi-los. Que todos vejam quem Vitória realmente é. 5 anos, eu disse calmamente enquanto ela arrancava os papéis com as mãos. Você trabalha aqui há 5 anos. Eu sou Torres há 32 anos. Fechei o negócio com a Waterford. Trouxe os investidores de Singapura. Você mentiu nos relatórios de Waterford, interrompeu Margaret Stone. Nós temos os números reais. O projeto está perdendo dinheiro a rodo. Você vem escondendo prejuízos há 2 anos. Vitória ficou paralisada, o rosto perdendo a cor. O quê? Papai se virou para ela. Vitória, do que ela está falando? Não é nada, papai. Apenas problemas temporários de fluxo de caixa. Fraude, disse Margaret simplesmente. Fraude de valores mobiliários, para ser mais específica. Glória poderia apresentar queixa, mas optou por não o fazer ainda. As mãos de Vitória caíram. A luta saiu dela como o ar de um balão furado. Sente-se, Vitória, eu disse baixinho. Você está causando um escândalo. Ela riu, um som amargo e entrecortado. Uma cena? Você acabou de destruir nossa família inteira na frente de 50 pessoas e está preocupado com uma cena? Eu não destruí nada, respondi. Eu apenas parei de deixar você me destruir. Ela pegou uma taça de vinho e atirou em mim. O líquido cor de vinho espirrou no meu vestido preto simples, pingando na toalha de mesa branca imaculada. Todos no restaurante suspiraram juntos. Não hesitei. Segurança, por favor, ajude a senhorita Torres a juntar seus pertences. Ela está de saída. Conforme os guardas se aproximavam, a bravata de Vitória finalmente ruiu. Por favor, ela sussurrou. Glória, por favor. Somos irmãs. Não, respondi simplesmente. Nunca fomos. Vou processá-lo, disse meu pai, com a voz baixa e ameaçadora. Vou levar isso a todos os tribunais de Massachusetts. Isso não vai se sustentar. Você manipulou um velho doente, Thomas, disse Marcus Shen, interrompendo a ameaça. Eu teria muito cuidado ao fazer acusações que você não pode comprovar. Harold Torres foi examinado por 3 médicos independentes antes de assinar este testamento. Gostaria que eu lesse os laudos deles? Isto é coerção, armadilha. Não é nenhuma das duas coisas, disse o juiz Martinez. Tenho acompanhado isso com muita atenção, Sr. Torres. O que presenciei foi uma transferência legal de ações herdadas, com documentação clara das violações comportamentais que acionaram a cláusula de rescisão do contrato de trabalho. Você está tomando o lado dela. Estou apenas relatando fatos legais, disse a juíza com voz gélida. E, francamente, depois de ver você humilhar sua filha na própria festa de aniversário dela, não me surpreende que seu pai tenha tomado essas precauções. Papai se virou desesperadamente para os outros convidados. Richard, diga a eles. Você me conhece há 20 anos. Diga a eles que isso não está certo. O executivo da indústria farmacêutica desviou o olhar. Tom, você acabou de chamar sua filha de fracassada na frente de todo mundo. Você colheu o que plantou. Jacobson, você é meu advogado. Não mais, disse o homem em voz baixa. Conflito de interesses. Além disso, eu vi os documentos. Shane tem razão. Eles são a prova de balas. 3 escritórios confirmaram, acrescentou outra voz. Wilson & Associates, Brennan Legal e Hartley Smith Partners. Vocês todos sabiam? A voz do meu pai falhou.
Vocês todos sabiam que isso ia acontecer? Nós suspeitávamos, disse alguém. Harold Torres era um homem inteligente. Ele não deixaria sua empresa nas mãos de alguém que trata a família como você. Papai afundou na cadeira, aparentando de repente todos os seus 58 anos. 30 anos. Dediquei 30 anos a essa empresa. E o vovô deu 50, lembrei a ele. A diferença é que ele construiu com amor. Eleanor havia permanecido em silêncio desde a revelação, mas agora estava de pé, seu vestido de grife farfalhando como dinheiro, sua maquiagem tão perfeita uma hora atrás escorrendo em pequenos rios por seu rosto com botox. Glória, querida, ela começou, com uma voz melosa que eu nunca tinha ouvido antes. Somos família. Sou sua madrasta. Eu te criei. Você se mudou para cá quando eu tinha 12 anos, corrigi. Você me mandou para um internato aos 13. Você se esqueceu do meu aniversário de 16 anos. Você tentou me excluir do casamento do meu próprio pai. Que parte foi essa de me criar? Eu era jovem. Não sabia como ser mãe? Você tinha 35 anos. Você tinha um filho. Você simplesmente não queria que fosse de outra pessoa. Ela se aproximou, estendendo a mão para pegar as minhas. Dei um passo para trás. Por favor, ela sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Para onde irei? Esta é a minha casa, a minha vida. Você tem um fundo fiduciário de 8 milhões de dólares deixado pelo seu primeiro marido, anunciou Margaret Stone. É de domínio público. Você também possui propriedades em Beacon Hill, Martha's Vineyard e Aspen. Você ficará bem. O rosto de Eleanor se transformou de suplicante em cruel num instante. Seu pequeno. Cuidado, avisei. Tudo o que você disser agora poderá ser usado no processo de divórcio. Que divórcio? Ela gritou. Olhei para o meu pai. Você não contou para ela. O acordo pré-nupcial que ela assinou tem uma cláusula de moralidade. Humilhar publicamente membros da família anula o direito à pensão alimentícia. Você fez isso hoje à noite quando riu do presente da Vitória, a camiseta. O advogado do meu pai, ou melhor, ex-advogado, assentiu com relutância. É verdade. O acordo pré-nupcial é muito específico. Eleanor se voltou contra o pai. Você disse que o acordo pré-nupcial era padrão. Você disse que a família não chama os outros de fardo em público, Eleanor, eu disse baixinho. Nem ri quando fazem isso. Peguei minha taça de champanhe, ainda cheia, intocada durante todo o jantar. A sala ficou em silêncio, em espera. A Torres Rhodes foi construída sobre uma base de trabalho árduo, integridade e respeito, comecei. Meu avô veio para este país sem nada e construiu algo extraordinário, não porque fosse cruel ou esperto, mas porque entendia que os negócios giram em torno das pessoas. Olhei ao redor da sala, fazendo contato visual com cada convidado. A partir de segunda-feira, a Torres Rhodes criará a Fundação Educacional Harold Torres. 10% de todos os lucros serão destinados a bolsas de estudo para alunos universitários de primeira geração. Os filhos de nossos funcionários receberão bolsa integral em qualquer universidade estadual. Várias pessoas assentiram com a cabeça em sinal de aprovação. A juíza federal ergueu levemente o copo. A equipe executiva será reestruturada com base no mérito, não no nepotismo. Margaret Stone atuará como diretora financeira interina. O conselho administrativo será composto por pelo menos 40% de mulheres e 30% de pessoas de cor, refletindo a comunidade que servimos. Você está destruindo tudo que eu construí, protestou meu pai. Não, respondi firmemente. Estou orando tudo que o vovô construiu. Você se esqueceu de que a Torres Rhodes nunca teve a ver com participações acionárias. Tinha a ver com o significado do nome Torres. Voltei-me para os seguranças. Por favor, acompanhem os ex-executivos até a saída. Seus pertences pessoais serão enviados a eles. Enquanto eles estavam de pé, acrescentei, mais uma coisa. Qualquer funcionário atual que tenha sido assediado, menosprezado ou discriminado sob a gestão anterior deve entrar em contato com o RH. Faremos uma investigação completa. A professora agora é a sua CEO, disparou Vitória enquanto a segurança a conduzia até a porta. Sim, respondi simplesmente.
O professor que entende que o verdadeiro poder não está em destruir os outros. Está em edificá-los, algo que o vovô sabia, algo que você nunca aprendeu. A sala irrompeu em aplausos. Enquanto a segurança conduzia minha família para a saída, Margaret Stone se levantou, com sua taça de champanhe erguida. Esperei 10 anos por este momento. Todos na sala se voltaram para ela, surpresos com a emoção em sua voz. Harold Torres me contratou quando ninguém mais o faria, uma mulher negra, diretora financeira, no Clube dos Homens de Boston. Thomas resistiu a cada passo, mas Harold insistiu. Ela olhou diretamente para meu pai, que havia parado na porta. Você tornou minha vida um inferno, Thomas. As piadas, a exclusão das reuniões, aquela vez em que você acidentalmente me deixou de fora da viagem a Xangai. Eu documentei tudo. Harold sabia. Ele me pediu para ficar, para esperar, para cuidar de Glória quando chegasse a hora. Você conspirou. Eu sobrevivi, ela corrigiu. E não estava sozinha. Um a um, outros 12 executivos se levantaram ao redor do restaurante. Chefes de departamento, gerentes seniores, pessoas que estavam na empresa há anos. Estávamos todos à espera, disse Robert Kim, chefe de desenvolvimento. Harold pediu a cada um de nós pessoalmente que protegêssemos os verdadeiros valores da empresa até que Glória estivesse pronta. Ele sabia que você acabaria mostrando suas verdadeiras cores, acrescentou Sarah Martinez, assessora jurídica. A noite de hoje superou até mesmo as expectativas dele. O rosto do meu pai oscilava entre emoções, raiva, traição e incredulidade. Meus próprios funcionários. Os funcionários da Glória, corrigiu Margaret. Agora trabalhamos para ela. E Tom, sobre aquele assédio que mencionei, tenho gravações, e-mails, testemunhas. Glória poderia te destruir completamente, mas não vai. Porque ela é neta do Harold. Ela tem classe. Seu avô estaria muito orgulhoso, disse James Uray, o membro mais antigo do conselho. Ele sempre dizia que você era o único que entendia o que ele havia construído. Vitória deu uma risada amarga da porta. Uma conspiração. Tudo foi uma conspiração. Não, eu disse baixinho. Era uma promessa. A promessa do vovô de proteger o que importava. Antes que a segurança pudesse escoltá-los completamente para fora, Richard Steinberger, nosso maior investidor, se levantou. Senhorita Torres Glória, quero ser a primeira a parabenizá-la por sua nova posição. Ele se aproximou e apertou minha mão com firmeza. A Torres Rhodes ficou estagnada sob a liderança de seu pai. Muito ego e pouca inovação. Aguardo com expectativa sua nova perspectiva. O acordo com Singapura, disse Vitória, desesperada. Richard balançou a cabeça negativamente. O acordo foi baseado em números fraudulentos. Meus peritos contábeis já haviam alertado sobre isso semanas atrás. Estávamos prestes a desistir completamente. Mas agora, com uma nova liderança, suas palavras desencadearam uma avalanche. Outros investidores e parceiros começaram a se levantar, aproximando-se de mim com apertos de mão e cartões de visita. Gostaríamos de discutir a fundação educacional, disse o CEO do Boston First Bank. A responsabilidade social corporativa é nossa prioridade este ano. A propriedade Waterford poderia ser convertida em habitação de renda mista, sugeriu uma vereadora. Se você estiver interessado em desenvolvimento comunitário, seria uma honra para o meu escritório representá-lo. Legalmente daqui para frente, ofereceu um sócio sênior de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Boston. Em 5 minutos, vi meu pai envelhecer 10 anos. Cada aperto de mão que recebi representava uma relação perdida para ele. Cada parabéns era como um prego no caixão de sua carreira. Isto não acabou, disse-lhe fracamente. Na verdade, é sim, disse Marcus Shen ao telefone. Acabei de receber a confirmação do conselho. A reunião de emergência foi convocada para amanhã de manhã. A moção para confirmar Glória como CEO já está garantida com o apoio da maioria. 51%, eu disse baixinho. É incrível o que se pode fazer com uma participação majoritária e a verdade do seu lado. A segurança finalmente começou a conduzir minha família em direção à saída. Todo o restaurante assistiu em tempo real à mudança de mãos da dinastia Torres.
Vitória fez um último esforço desesperado para pegar meu celular, tentando arrancá-lo da mesa. Isso é propriedade da empresa. Tudo relacionado à empresa me pertence. Terminei calmamente, afastando o telefone. Segurança, por favor. O guarda segurou o cotovelo de Vitória com delicadeza, mas com firmeza. Ela se afastou bruscamente, tropeçando em seus sapatos de salto de grife. Não me toque. Você sabe quem eu sou? Um ex-funcionário, disse o guarda simplesmente. Eleanor tentou manter a dignidade enquanto caminhava, mas seu salto prendeu no tapete. Ela tropeçou, e sua bolsa Hermes derramou todo o seu conteúdo pelo chão: comprimidos, frasco de bebida, um cartão de crédito corporativo que seria cancelado em poucas horas. Ninguém a ajudou a juntar suas coisas. Papai caminhava em completo silêncio, os ombros caídos, sua bravata anterior totalmente extinta. O homem que dominara as salas por 30 anos parecia menor a cada passo. Eles chegaram à porta, a mesma porta pela qual me empurraram, metaforicamente, tantas vezes. A porta que atravessei me fazia sentir inútil, me sentindo como nada, me sentindo a decepção da família. Mas aí papai voltou atrás. Nossos olhares se encontraram através dos nossos no restaurante. E por um instante, vi algo que nunca tinha visto antes: compreensão. Ele abriu a boca para falar, e todo o restaurante prendeu a respiração. Seu avô, disse ele, com a voz mal se fazendo ouvir na sala, ele nunca confiou em mim. Eu sei, respondi simplesmente. Dei tudo para aquela empresa. Tudo mesmo. Você tirou tudo daquela empresa, corrigi. Há uma diferença. Ele ficou ali parado por mais um instante, aquele homem que havia sido meu algoz por tanto tempo, parecendo de repente frágil e mortal. Ele viu algo em você que eu me recusei a ver, disse papai, com a voz embargada. Mesmo quando você era jovem. Principalmente quando você era jovem. A admissão pairou no ar como uma confissão. Ele costumava observar você nas reuniões do conselho, continuou. Você ficava sentado no canto fazendo a lição de casa, e ele dizia: aquele ali ouve. Aquele ali aprende. Eu pensei que ele estivesse ficando senil. Ele estava me preparando, eu disse baixinho. A cada visita de domingo, a cada história sobre o negócio, a cada lição sobre integridade, ele estava me ensinando a esperar por este momento. Para que a verdade importasse. Papai riu, um som amargo e entrecortado. Você jogou a longo prazo. 5 anos de humilhação, e você nunca saiu do personagem. Não era uma questão de caráter, respondi. Era uma questão de sobrevivência. E a esperança de que um dia os documentos falassem mais alto do que os insultos. Imagino que você queira um pedido de desculpas. Não, eu disse, surpreendendo-o, quero que você vá embora. Suas desculpas não significam nada, porque você só lamenta a derrota, não o que fez. Eu sou seu pai. Biologicamente, concordei. Mas o vovô era minha família. Foi ele quem compareceu às minhas peças escolares. Foi ele quem comemorou minha formatura em pedagogia. Foi ele quem me viu crescer. O rosto do pai se contorceu ligeiramente. Ele nunca confiou em mim. Agora eu sei por quê. Nem eu, respondi simplesmente. Adeus, Thomas. Ele se virou sem dizer mais nada e passou pela porta. Eleanor e Vitória já haviam sido acompanhadas até o serviço de manobrista. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que soou como um sinal definitivo. O restaurante ficou em silêncio por um instante. Então alguém começou a bater palmas, lentamente. Depois outra. Depois outra. Os aplausos me envolveram como uma onda, mas mal os ouvi. Recostei-me na cadeira, subitamente exausta. A adrenalina que me impulsionou durante o confronto estava se dissipando, deixando para trás uma estranha mistura de triunfo e tristeza. O restaurante foi voltando ao normal aos poucos. Os garçons começaram a retirar os pratos. Os convidados retomaram suas conversas, embora muitos continuassem a me lançar olhares com expressões de respeito e curiosidade. Olhei para as cadeiras vazias onde minha família costumava se sentar. A mancha de vinho resultante do ataque de fúria de Vitória ainda se espalhava pela toalha de mesa branca. A taça de champanhe de Eleanor estava abandonada, com batom borrado na borda.
O guardanapo do meu pai estava amassado ao lado do prato, a comida mal havia sido tocada. Pela primeira vez em 32 anos, passei meu aniversário sozinha, por escolha própria, não por circunstância. Margaret Stone aproximou-se silenciosamente. Glória, os membros do conselho gostariam de agendar uma reunião para o café da manhã amanhã, antes da votação oficial, apenas para discutir os planos de transição. Claro, eu disse, com a voz firme apesar do terremoto dentro de mim. 8 horas. Perfeito. Ela fez uma pausa. Seu avô ficaria incrivelmente orgulhoso. Você lidou com a situação com mais elegância do que eles mereciam. Depois que ela saiu, ergui minha taça de champanhe em direção à cadeira vazia onde o vovô costumava sentar durante os jantares em família, aquela que o papai havia removido após o funeral porque era mórbido manter um lugar vazio na mesa. Feliz aniversário para mim, sussurrei e finalmente tomei um gole. O champanhe estava perfeito, francês, caro, tudo que minha família valorizava. Mas tinha gosto de vitória. Assim como a paciência é recompensada. Como promessas cumpridas. Pela primeira vez em 32 anos, comemorei meu aniversário de verdade, não como a decepção da família, mas como neta de Harold Torres e a legítima herdeira de tudo que ele construiu. Na manhã seguinte, cheguei a Torres Roads às 7 horas. O segurança olhou 2 vezes quando passei meu novo cartão de acesso executivo. Senhorita Torres quer dizer, CEO Torres. Só Glória está ótimo, William, eu disse, lendo seu crachá. Há quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos, senhora. Seu avô me contratou. Então você se lembrará da regra dele sobre nomes próprios. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu já vi neste prédio, dirigido a mim. Sim, senhora Glória. Títulos são para quem precisa deles. O ambiente do andar executivo era diferente, sem o peso do julgamento. O escritório do meu pai, agora meu escritório, ainda cheirava ao seu perfume e à sua decepção. Abri todas as janelas. Meu telefone não parou de vibrar a manhã toda, 300 e-mails, 50 mensagens de texto, 20 mensagens de voz. O mundo dos negócios mudou de mãos rapidamente quando o poder mudou de mãos. Um e-mail em particular chamou a atenção, era da Vitória. Por favor, Glória. Eu não tenho nada. Papai não atende minhas ligações. Mamãe, Eleanor, está o deixando. Me desculpe por tudo. Por favor. Eu não o apaguei. Eu também não respondi. Estabelecer limites não exige crueldade, mas exige consistência. Margaret chegou às 7h30 com café e arquivos. A auditoria forense dos projetos de Vitória é pior do que pensávamos. Ela vem escondendo prejuízos há 3 anos. Estamos falando de 50 milhões de dólares em superavaliações. Acusações criminais. Poderíamos persegui-los, concluí. Pensei nisso. Não. Mas certifique-se de que o conselho e os investidores saibam. As consequências naturais são suficientes. Seu pai passou a noite inteira ligando para os membros do conselho. Ninguém atende às ligações dele. Ele vai aprender, eu disse, olhando para a cidade que o vovô ajudou a construir. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é não fazer nada. Na sexta-feira, a verdadeira dimensão da má gestão do meu pai ficou clara. Margaret e a equipe forense descobriram uma década de decisões questionáveis, contratações por nepotismo e o que beirava o desfalque. 10 milhões de dólares, relatou Margaret em nossa reunião matinal, foram redirecionados para empresas de fachada pertencentes a seus amigos do golfe, todas tecnicamente legais, mas eticamente falidas. E os projetos da Vitória, todos eles estão em situação precária. Ela estava usando o dinheiro de novos investidores para esconder prejuízos de negócios anteriores. Comportamento clássico de esquema Ponzi. Eu poderia ter destruído os dois com essa informação. Um telefonema para a SEC, um vazamento para o Boston Globe, e eles estariam acabados. Em vez disso, pedi a um advogado que redigisse uma carta simples. A Torres Roads não tomará medidas judiciais, sejam elas criminais ou cíveis, em relação a irregularidades financeiras passadas, desde que todos os bens da empresa sejam devolvidos e não haja tentativas de interferir nas operações atuais. Você está sendo muito condescendente com eles, disse Margaret. Estou deixando-os ir, corrigi. Há uma diferença.
Eleanor já havia fugido para a propriedade de sua mãe em Connecticut. Os documentos do divórcio foram protocolados em 72 horas. Aparentemente, ela vinha planejando sua saída há anos, mas ficou por causa do dinheiro. Os funcionários, entretanto, estavam se transformando. Pessoas que haviam permanecido em silêncio durante o regime do meu pai começaram a se manifestar nas reuniões. Ideias que haviam sido descartadas estavam sendo revisitadas. A mulher que fazia a limpeza dos escritórios, Maria, me parou no corredor. Seu avô ficaria tão feliz, disse ela em espanhol. Ele sempre dizia que você era pessoa especial. Ele disse isso sobre todos os netos dele, respondi em espanhol, surpreendendo-a. Não, disse ela firmemente. Só você. Ele disse que você tinha o coração necessário para isso. Continuei dando aulas em uma turma da escola primária. Há coisas que o dinheiro não pode substituir. A primeira reunião mensal do Conselho de Administração foi agendada exatamente para 30 dias após a aquisição. Entrei e encontrei todos os lugares ocupados e nenhum rosto familiar conhecido entre eles. O preço das ações subiu 15%, anunciou Margarete para todos na sala, o melhor desempenho mensal em 5 anos. Os índices de satisfação dos funcionários, acrescentou Robert King, estão em seu nível mais alto de todos os tempos. Recebemos mais de 200 candidaturas internas para os novos cargos criados pela reestruturação. E a Fundação para a Educação? Perguntei. Totalmente financiado e em funcionamento, respondeu Sara Martinez. 100 bolsas de estudo concedidas aos filhos dos funcionários para o semestre de outono. Matrícula integral em qualquer universidade estadual, conforme prometido. O juiz Martinez, que havia ingressado em nosso conselho como diretor independente, sorriu. A imprensa está chamando isso de revolução dos professores. A Forbes quer uma entrevista. Ainda sem entrevistas, decidi. Deixe o trabalho falar por si só. Após a reunião, caminhei pelo prédio, algo que meu pai nunca fez. Em 2 semanas eu já sabia o nome de todos os funcionários, em 3 semanas o nome dos filhos deles e em 4 semanas os sonhos de cada um. A empresa que meu avô construiu nunca teve a ver com prédios ou negócios. Era sobre as pessoas que as construíram. Glória, gritou alguém do departamento de contabilidade, você viu? O empreendimento Waterford foi aprovado para habitação de renda mista, 200 unidades, 30% delas acessíveis. O projeto de vaidade de Vitória se transformou em algo significativo. Ela havia previsto que isso nos tornaria milionários. Em vez disso, nos tornaria importantes. Naquela tarde, eu estava no que costumava ser o escritório do meu pai, olhando para o retrato do meu avô que eu havia mandado restaurar ao seu lugar de honra. 10% para a educação, como você sempre quis, eu disse ao quadro. E o nome da empresa voltou a ter significado. Continuei dando aulas em regime de meio período. Há coisas que o dinheiro não pode substituir. 6 semanas após a aquisição, Vitória enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem. Escolhi um pequeno café em Cambridge, um terreno neutro, suficientemente público para me sentir segura, e suficientemente silencioso para ser verdadeiro. Ela parecia diferente. As roupas de grife desapareceram, substituídas por roupas profissionais de pronta entrega. O brilho de superioridade em seus olhos havia se atenuado, dando lugar a algo quase humilde. Você está com boa aparência, disse ela, cautelosamente. Estou igual a sempre. É que você nunca tinha reparado nisso antes. Ela hesitou, mas assentiu com a cabeça. Eu mereço isso. O que você quer, Vitória? Um emprego, disse ela baixinho. Qualquer emprego. Já me candidatei a todos os lugares. Ninguém quer me contratar depois do que aconteceu. Consequências naturais. Eu sei que o que fiz foi errado. Você acha mesmo? Eu o interrompi. Ou você só sabe que foi pego? Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo o café. O vovô sempre te amou mais. Ele nos amava igualmente. Você apenas amava mais o dinheiro do que a ele. Isso não é. Ela parou e reconsiderou. Talvez seja verdade. Ele tentou me ensinar sobre integridade, mas meu pai sempre dizia, meu pai estava errado em tudo que importava. Eu sei disso agora. Ela olhou para mim e,
pela primeira vez em anos, vi a garotinha que costumava ser minha irmã, antes que a ambição a envenenasse. Tenho 28 anos e não sei quem sou sem a empresa. Então descubram, eu disse simplesmente. Foi o que eu fiz durante 32 anos enquanto vocês me diziam que eu não era nada. Você algum dia me perdoará? Talvez, quando você entender que perdoar não significa recuperar sua vida antiga. Levantei-me para sair, mas hesitei. Eu te contratarei de volta quando você se lembrar porque o vovô fundou esta empresa não por dinheiro ou poder, mas para construir algo que ajudasse as pessoas a construir suas vidas. 6 meses depois, eu estava diante de 200 funcionários em nossa primeira reunião geral sob a nova liderança. A sala de conferências estava lotada, com pessoas participando por videochamada de nossos escritórios satélites. A Torres Holdings foi construída sobre um princípio simples, comecei. Que o negócio é sobre pessoas, não sobre lucros. Meu avô sabia disso. Em algum momento, nós nos esquecemos. A sala estava silenciosa, atenta de uma forma que nunca haviam estado durante os discursos do meu pai. Retornamos a esses princípios. A Fundação Educacional financiou 300 bolsas de estudo. Nossa iniciativa de moradias populares criou lares para 500 famílias. O preço das nossas ações aumentou 40%, provando que fazer o que é certo é um bom negócio. Aplausos genuínos e calorosos ecoaram pela sala. Mas não se trata de vingança ou reparação. Trata-se de entender que o respeito não é herdado nem exigido. Ele é conquistado e imposto. Documentos não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. E às vezes a pessoa mais quieta da sala é aquela que detém todas as cartas na manga. Após a reunião, voltei ao meu escritório, agora redecorado com fotos da minha sala de aula, prêmios dos meus alunos e o retrato do meu avô observando tudo. Meu telefone vibrou. Mensagem de texto de um número desconhecido. Aqui é o papai. Parabéns pelo artigo na Forbes. Seu avô estaria orgulhoso. Eu não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, iluminam o caminho para frente em vez de para trás. Naquela tarde, dei aula para minha turma do 3º ano. Estávamos estudando a paciência, como as plantas crescem lentamente, invisivelmente debaixo da terra, antes de repentinamente emergirem para a luz. Às vezes, eu lhes disse, o crescimento mais importante acontece onde ninguém consegue vê-lo. E então, um dia, você floresce, e todos se perguntam como isso aconteceu tão rápido. A senhora teve que esperar para florescer, senhora Torres? Perguntou um aluno. 32 anos, eu disse. Mas valeu a pena. Se a história de Glória lhe tocou, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar do seu valor. Comente abaixo, você já precisou impor um limite rígido à sua família? Eu leio todos os comentários e suas histórias me inspiram. Confira meu próximo vídeo sobre uma mulher que descobriu a traição do marido na festa de aniversário de casamento deles. Até a próxima, lembre-se, documente tudo e saiba o seu valor.